Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Dentro desse bloco eu vou trazer para vocês aí a resolução de questões da parte de geometria, questões da banca Cesgran-Rio, questões interessantes aí pra gente colocar os nossos neurônios para fritar. Vem comigo, não para não. Olha só, redes sociais, quem quiser seguir aí meu Instagram tá lá, é o @prof. Bruno Lima, Bruno com 2 N's. Quer se inscrever no meu canal? Tá aí, olha, professor Bruno Lima. Vamos dar uma olhada no primeiro enunciado que eu separei para você, para ver se tá tudo tranquilo. Se liga aí. A planta baixa do estoque de uma empresa está representada pela figura abaixo. Todas as medidas indicadas estão na unidade metro e todos os ângulos indicados na figura são retos, ou seja, são ângulos de 90 graus. A medida da área do estoque em metros quadrados é, e aí vem aqui essas alternativas. Moçada, vamos lá. Como que eu faço o cálculo da área dessa figura que está aqui? Não tem uma saída só. Aqui, fatalmente, você ia ter que quebrar essa figura em outras figuras. Então, o que você pode fazer? Ah, Bruno, cara, cheguei aqui e ó, quis quebrar isso aqui assim, quis quebrar aqui. Enfim, quis quebrar como se fosse, por exemplo, sei lá, em 2 retângulos e um quadrado, por exemplo, certo? Porque aí aqui como ia ficar 5 por 5, posso entender como se fosse, por exemplo, um quadrado. Pode fazer. Ah, Bruno, eu quero quebrar assim, ó. Beleza? Porque aí eu estou enxergando como se eu tivesse 2 trapézios. Pode ser também. Ó, aqui a gente teria uma base maior, aqui a base menor, isso aqui seria a altura do trapézio. Aqui você teria então também uma outra, aqui, se bem que aqui a gente não tem um trapézio, né? Que eu teria que quebrar assim, olha, para que aqui eu tivesse um trapézio e um retângulo. Enfim, moçada, a visão geométrica, ela vai ser muito particular de cada um de vocês. Agora, uma sugestão que eu posso te dar é o seguinte. Eu particularmente curto a ideia de imaginar que a gente vai completar a figura, ok? E dessa figura completa, vamos dizer assim, olha, ó, dessa figura que está aqui completa, a gente retira esses 2 pedaços que a gente tem aqui, certo? Olha, eu retiraria isso que está aqui e retiraria esse pedaço que está aqui, certo? Uma possibilidade também, concordam? Então bora lá, vem comigo e me ajude, olha só. Se eu for trabalhar com essa ideia então, de olhar para a minha figura tendo esse lado como base e esse lado como se fosse a minha altura, comprimento, largura, tanto faz. Esse lado que está aqui, ele passa a medir quantos metros? Cuidado, hein? A gente tem aqui 7,2, então eu vou ter um lado aqui medindo 9 metros, perfeito? Então está aqui, olha. Um lado aqui medindo 9 metros. E esse outro lado que está aqui, ele vai ter que medir quanto? Olha, ele vai ter que medir 7 metros, certo? Por que 7 metros? Ora, porque são 5 daqui com mais 2 daqui, ok? Esse lado que está aqui, olha. Esse lado que está aqui, naturalmente ele tem a mesma medida desse, então 5 com 2 fecharia aqui em 7 metros. Então lembra que eu já te falei que o examinador da Cesgran-Rio, ele tem uma habilidade muito grande para conseguir te colocar alternativas que te induzam ao erro? O cara que está aqui viajando e simplesmente multiplica o 9 pelo 7, vai no 63, está ali a letra E. Só que a gente tem que se lembrar, então é o seguinte, primeiro, até pela garantia que ele me deu, que todos os ângulos que nós temos aqui são ângulos retos, eu posso afirmar então taxativamente que essa figura que surge aqui é um retângulo. O retângulo é um quadrilátero, então vamos por partes. O retângulo é um quadrilátero, uma figura de 4 lados, que tem os seus 4 ângulos internos iguais a 90 graus, só que ele tem 2 pares de lados que são iguais entre si. Então, esse lado igual a esse, medindo 9, e esse lado igual a esse, medindo 7. Então, essa figura que eu tenho aqui é um retângulo. Qual que é a área do retângulo? Qual que é a fórmula da área do retângulo? A fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Então, a área total, vamos colocar assim, a área do meu retângulo seria de 9 metros por 7 metros, que acaba dando 63 metros quadrados. Ok? Só que lembra, essa é a área do retângulo, não é a área da figura, certo? Então aqui, o que eu vou fazer? Agora eu vou retirar, olha, esse pedacinho que está aqui,
e vou retirar esse pedacinho que tá aqui. Então bora lá, vem comigo e me ajudem. Esse pedaço que tá aqui, olha, esse pedaço que tá aqui mede 5 metros. E esse pedaço que tá aqui? Esse pedaço que tá aqui vai ter que medir quanto? Vai ter que medir 2 metros, concordam? Ah, mas como que eu vou saber? Ora, a gente já não concluiu que esse lado todo mede 7? Esse pedaço daqui ele não vale 5? Então sobram quantos metros para esse pedaço daqui? Sobram 2 metros. Então a gente vai ficar aqui com um retângulo de área 5 por 2. Então eu vou chamar isso aqui de retângulo 1. Então a minha área 1 seria de 5 metros por 2 metros, que acaba dando 10 metros quadrados. E a minha área 2? A minha área 2 vai ser a área dessa figura que está aqui, olha. Área 2. Que aí, veja se vocês concordam comigo, é a área de um quadrado, certo? Eu tenho aqui nesse cantinho, olha, 2 por 2. 2 por 2 acaba dando quanto? Acaba dando 4 metros quadrados. A área do quadrado, só para reforçar, para não ter dúvida nenhuma, a área do quadrado é lado ao quadrado, ok? Então a gente passa a ter 2 metros por 2 metros, 2 metros por 2 metros, que acaba me levando então para um total de 4 metros quadrados. Conclusão, a área então da figura, vai ser de 63, que é o total que eu tinha, menos 10, que foi aquela parte lá de cima, menos 4, que foi essa parte aqui, o canto de baixo. Então a gente passa a ter 63 menos 14, e aí 63 menos 14 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 49, fechamos aqui então em 49 metros quadrados. Gabarito correto para essa aqui então acaba sendo a letra C de casa. Ok? Então qual foi a minha estratégia nessa questão? Optei por enxergar a figura completa e dela retirar o que não fazia parte da área mesmo, certo? É a única saída? Mencionei que não. Poderia quebrar de outras maneiras? Sim. O que não pode mudar é a sua resposta. Ah, cheguei em 45, 47. Não, tem que chegar no 49. Passamos por essa então. Lembrando aqui então, olha, usamos fórmula de área de retângulo, base vezes altura, e área de quadrado, que é lado ao quadrado. Tá aí a confirmação do gabarito. Vem comigo, simbora. Próxima. Essa aqui daqui, questãozinha também da Sesgran Rio, bora treinar, vem comigo, olha só. A figura abaixo mostra o polígono ABCDE, que foi desenhado sobre uma malha triangular, na qual todos os triângulos menores que a compõem são iguais. Sabe-se que o perímetro do polígono ABCDE mede 32 centímetros. Em centímetros, o perímetro de cada triângulo menor da malha mede, e aqui então vem essas alternativas. Bem, o que ele vai cobrar basicamente aqui? Ele vai cobrar basicamente o conceito de perímetro. O que é o perímetro de uma figura? A gente pode entender o perímetro como se fosse a soma de todos os seus lados, certo? Então aqui ele deixa claro para a gente que essa figura foi feita numa malha triangular na qual todos os triângulos menores que a compõem são iguais. Então são triângulos equiláteros que a gente fala, certo? Se todos esses triângulos são iguais, eles vão ser aqui nesse caso triângulos equiláteros. E como ele garante para a gente que o perímetro do ABCDE vai, aliás, até para corrigir a minha fala, né? O fato deles serem triângulos iguais não necessariamente teria que fazer com que a gente tivesse triângulos equiláteros, certo? Eu posso ter triângulos iguais sem necessariamente eles serem equiláteros. Mas aqui então, repassando. Como ele coloca que esses triângulos são iguais, e como esse desenho foi feito numa malha numa malha triangular, a gente vai entender que todos esses segmentos aqui, olha, eles vão ter iguais medidas, certo? Então, conclusão. Quantos pedacinhos que eu tenho aqui? Vamos colocar, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É como se eu tivesse ali 16, porque olha, se é perímetro, lembra, perímetro tem a ver com o entorno, certo? O perímetro não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui dentro. Perímetro é o entorno da figura. Então, naquele caso, é como se eu tivesse 16 pedacinhos que valem x. Então, a soma daqueles 16 pedacinhos daria um 16x,
E esses 16x, então, teriam que ser iguais a 32. Logo, o meu x acaba sendo 32 dividido por 16, ou seja, o meu x tem que ser igual a 2. Então, significa que cada lado desse triângulo, cada lado desses triângulos medem 2 centímetros. O que ele pede para vocês é o perímetro de cada triângulo menor da malha. Quando ele fala de triângulo menor, são esses triângulos aqui, né? Olha, ó, isso aqui é um triângulo menor, ok? E ele tem que colocar esse termo mesmo, esse triângulo menor, porque senão eu posso virar e falar para você o seguinte, ah, poxa, mas eu tinha enxergado esse triângulo que está aqui, por exemplo, olha. Certo? Ou mesmo aqui dentro da malha, né? Eu poderia falar assim, ah, eu enxerguei esse triângulo que está aqui, olha. Né? Então ele cita, ele quer o perímetro dos triângulos menores. Então, se perímetro é a soma de todos os lados, e se eu estou com um triângulo que tem lados medindo 2, 2 e 2, o perímetro, então, é a soma. 2 mais 2 mais 2, ou seja, 3 vezes 2, que acaba dando 6, e aí o perímetro, no caso aqui, seria de 6 centímetros, ok? Como ele pede em centímetros, a nossa resposta sai na unidade que ele já está querendo. Então, meu gabarito correto para essa aqui acaba sendo a letra C de casa. Beleza? Feita essa que está aqui, então. Com dúvidas? Não? Então, vem comigo. Bora. Carlos e Eduardo estão em um pátio circular e notaram que se ambos estivessem sobre a circunferência que limita o pátio, então a maior distância que um deles poderia ficar do outro mediria 24 metros. Ao notarem isso, eles se dispuseram em posições que realizam tal distância máxima. Se Eduardo ficar parado em sua posição e Carlos caminhar até ele pela circunferência do pátio, então a medida mínima do comprimento percorrido por Carlos em metros será mais próxima de... E aí vem as alternativas. Então vamos com calma para a gente não se confundir. Olha só. O que a gente tem aqui então é o seguinte. Carlos e Eduardo estão em um pátio circular. Então deixa eu fazer aqui um círculo, ou com muita boa vontade e amor no coração, olhem para isso como se fosse um círculo, ok? Então tá aqui, olha, um círculo, e aí tendo um círculo, eu vou ter aqui o centro. E aí lembrem-se, essa distância do centro até a borda da circunferência é o que a gente chama de raio. E olha, gente, cuidado, né? Ah, tem um raio. Não, não tem um raio. Aqui eu estou te mostrando um raio, vamos colocar assim, né? Mas olha, a circunferência ela tem vários raios, certo? Todos eles, naturalmente, de iguais medidas. E essas distâncias, então, do centro até a borda da circunferência, de qualquer ponto que eu sair, né? Aliás, sempre que eu saio do centro e chego à circunferência, eu percorro a distância conhecida como raio. Então, o que ele coloca para a gente aqui é o seguinte. Como ele diz que o Carlos e o Eduardo vão se posicionar de forma que eles estejam a uma maior distância que eles poderiam ficar um do outro, sobre essa circunferência, é como se eles estivessem falando que eles vão ter que ficar no diâmetro da circunferência. Para que eles estejam no ponto mais distante, é como se eles tivessem que estar, olha, um do lado de cá e o outro do lado de cá. Essa é a maior distância que eu posso ter entre dois pontos de uma circunferência. Ah, Bruno, mas e se o ponto estivesse aqui? Você pode ter certeza que essa distância aqui, ela não é maior que essa distância aqui, ok? Quaisquer pontos que vocês colocassem aqui, que estivessem sobre a circunferência, a maior distância que eles poderiam estar um do outro seria no diâmetro. Então, reparem, aqui, o que é mesmo o diâmetro? Eu preciso que vocês se lembrem que quando eu falo do diâmetro, é como se eu estivesse, então, olha, falando dessa distância do centro até a borda, que é o raio, e dessa outra distância do centro até a borda, que é o raio. Ou seja, o diâmetro de uma circunferência, ele acaba sendo sempre o quê? O dobro do raio. Como ele cita para mim, então, que a maior distância que um poderia ficar do outro é de 24 metros, então é porque é como se eu estivesse dizendo para vocês que essa distância que está aqui, olha, é de 24.
E isso é fundamental, então, para que você descubra que o raio é o 24 dividido por 2. Se o diâmetro é o dobro do raio, é porque o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio mediria quanto? O raio mediria 12. Então, a gente tem aqui 12 metros. Ah, Bruno, mas não tem 12 metros nas alternativas. Que bom, como eu sempre falo, que bom que não tem. Porque se tivesse no desespero, a gente pega e marca sem pensar muito. Cuidado com isso. Ainda mais em prova da Sesgran Rio. O que acontece aqui, então, é o seguinte. Descobri que o raio é 12. Aí, o que ele coloca é o seguinte. Se o Eduardo, aí ele fala, olha, ao notarem isso, eles se dispuseram em posições que realizam tal distância máxima. Então tá aqui, por exemplo, olha, o Carlos de um lado e o Eduardo do outro. Aí ele fala, se o Eduardo ficar parado em sua posição, então ó, o Eduardo vai ficar parado aqui, e o Carlos caminhar até ele pela circunferência do pátio, então o Carlos vai ter que chegar até o Eduardo caminhando aqui, olha, pela circunferência. A medida mínima do comprimento percorrido por Carlos em metros será mais próxima de... Quando ele coloca a medida mínima é porque ele imagina que o cara vai poder, sei lá, tipo, chegar até aqui e aí do nada querer voltar e chegar até o E. Então é só para não dar margem para que um candidato que comentasse assim, ah, o Carlos estava querendo chegar lá no Eduardo, mas ele fez pegadinha, ele chegou até bem próximo e depois voltou, certo? Tipo assim, não tem aquele cara que quer complicar a vida? Não, então tipo... Para fazer a distância mínima, é só fazer isso, olha, sair daqui, ó, e chegar até aqui. Ou seja, a gente vai descrever sobre a circunferência o movimento de uma semicircunferência que a gente fala, né? E aí é fundamental que você se lembre, então, da fórmula do comprimento da circunferência. Qual que é a fórmula do comprimento da circunferência? É o 2πr. É a fórmula que te ajuda a descobrir qual que é o tamanho, o comprimento, né? Olha, o tamanho, vamos dizer assim, da circunferência. Se eu fosse esticar aquela circunferência e fosse medir, quanto que daria o comprimento daquela circunferência? Então é aquela fórmula que tá ali, olha, é o 2πr. Pô, Bruno, mas ele não me deu o valor do π. Pois é, não te deu, então quando o examinador não me dá o valor do π, o que eu vou entender? Que eu vou usar o π como se fosse 3,14. Só que também toma cuidado com o seguinte... Lembra que o caminho do Carlos até o Eduardo não é o caminho de uma circunferência, é o caminho de uma semicircunferência que a gente fala, é a metade do caminho. Então, se a fórmula do comprimento da circunferência é 2πr, a fórmula do comprimento da semicircunferência acaba sendo π vezes r, concordam comigo? Porque é só pegar isso aqui e dividir por 2, né, moçada? Se o comprimento todo é 2πr, metade da circunferência vai ser 2πr dividido por 2, ou seja, π vezes r. Então, a distância do Carlos até o Eduardo caminhando pela circunferência teria que ser de π, que é 3,14, vezes o raio, que acaba sendo 12. 3,14, se você for multiplicar por 12, a gente acaba chegando em 37,68. 3,14 vezes 12... 37,68. E aí, como ele pede para vocês qual é essa distância mínima, e como ele fala que vai ter que ser mais próxima de, é porque ele mesmo dá a entender que nas alternativas a gente não tem um valor exato, a gente tem um valor aproximado. Então, dos valores que eu encontrei aqui, aliás, das alternativas que eu tenho, para o valor que eu encontrei, naturalmente a mais próxima acaba sendo a letra D, ok? Então a gente chega aqui em 37,68 metros, como sendo aí a distância aproximada que o Eduardo vai ter que percorrer. Beleza? Maravilha. Então, gabarito correto para essa que está aqui, letra D. E aí com isso então eu fecho com vocês esse bloco, onde nós resolvemos questões aí da Banca Sesgran Rio, questões da parte de geometria, questões que trataram aqui de perímetro, de cálculo de área, comprimento de circunferência. Então, um bloco importante, veja aí se você pegou o jeito sobre as questões. Se teve dúvida, volte e me acompanhe novamente. Fecho por aqui então. Forte abraço para vocês. Valeu!